Olá, amigos, eu me chamo Alan Frutuoso, sou analista político, jornalista do canal Vista Pátria e vamos falar hoje sobre a farsa de Tiradentes. Muita gente pediu nos comentários para fazer um vídeo, mostrando essa incoerência que é a comemoração do dia 21 de abril, a comemoração da morte, do mártir da Inconfidência Mineira, José Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, entrou para o imaginário popular por ser o patrono cívico da independência. Afinal, você já se perguntou por que do feriado do dia 21? Pois bem, ele foi criado em 1890, logo após o golpe militar que derrubou a monarquia brasileira, um ano após o golpe militar, para criar um novo personagem, um novo patrono da independência e tirar dessa forma o Dom Pedro I, que faria de fato a independência do Brasil com a ajuda da população e com o espírito público, o espírito patriótico daquela época, excluir, apagar essa história e reescrever com os revolucionários da Inconfidência Mineira. A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que a Inconfidência Mineira era um movimento que visava não a independência do Brasil, e sim a independência de Minas Gerais, inclusive muito pautado pelo iluminismo francês, principalmente era o período de Revolução Francesa, e também pautado pela independência americana, pelos heróis da independência americana. E esses revolucionários mineiros, eles estavam muito chateados, não com a cobrança do quinto em si, que eles estavam já pagando o quinto há bastante tempo, mas com o não atingimento de uma cota, uma determinada cota, que foi estabelecida anualmente pelo rei de Portugal, e eles teriam que pagar a chamada derrama. Esse é um outro ponto, depois a gente pode até falar disso em um outro momento. E daí gerou a necessidade, em 1788, de se criar algo para poder impedir esse pagamento da derrama, ou pelo menos tirar Minas Gerais desse pacto com a nobreza portuguesa e dessa forma aliviar as famílias ricas, as elites ali de Minas Gerais. E o Joaquim, o Tiradentes, ele entra nessa como um gaiato, na verdade. Ele era um alferes, ele era militar, também Tiradentes, enfim, ele era tropeiro, ele tinha várias funções, mas dentro da principal delas ele era militar, ele era um alferes. Inclusive, ele era muito fascinado pelas ideias iluministas e pelas ideias da Revolução Americana, e ele tentava trazer mais gente para essa revolução, para poder matar o governador no Rio de Janeiro, e dessa forma conseguir a chamada independência, fazer a sua revolução com o apoio, obviamente, da maçonaria. Inclusive, um detalhe muito interessante, o triângulo da bandeira mineira, que é ligado diretamente ao triângulo da maçonaria, que é um símbolo importante. Ele foi fundado, a bandeira mineira ela é baseada diretamente na maçonaria. É um detalhe curioso, só. Mas todas essas famílias, inclusive, participavam do movimento maçônico ali da época, que tentava fomentar, assim como fomentou, afinal a maçonaria ela foi um fator determinante para a influência na Revolução Americana, e eles tentaram fazer aqui na maçonaria brasileira algo parecido, mas não deu certo, Silvério dos Reis dedurou o Tiradentes, e dessa forma colocou por cargas na água, acabou a chance da Revolução, delatou todos, foram todos presos. Inclusive, um detalhe interessante de como o Tiradentes ele fazia para poder trazer novas pessoas para a sua ideia. Ele pegava literatura americana, em inglês, ele não sabia falar inglês, e geralmente ele levava na casa de figurões para poder traduzir para ele. E dessa forma a pessoa ia traduzindo ia lendo o texto em inglês, traduzindo para ele, e dessa forma ele pescava as pessoas. Olha, mas essa ideia aí, você não achou interessante? Até que parece uma boa ideia. E dessa forma ele ia sondando, para ver se ele conseguia trazer mais gente ali para a Revolução ou não. Mas o fato aqui é que a gente vai falar da farsa, que envolve o Tiradentes, tanto sua construção mitológica dentro da República Brasileira,
quanto do próprio fato, né, dele não ter sido enforcado. Um ponto fundamental aí nessa construção mitológica da nova república, né, que fazia questão de apagar completamente a história monárquica brasileira e criar esses novos heróis, né, fazer uma construção, primeiro que não faz o menor sentido ele ser patrono cívico da independência, sendo que, por exemplo, no ano da suposta execução de Tiradentes, 1792, ele está 30 anos, né, para trás da verdadeira independência do Brasil, em 1822. Ele não teve a menor ligação, nem sequer influência, nem motivação para aquele ato que aconteceria em 1822. Muita água rolou para aquilo acontecer. Mas Campos Salles, que era um republicano ferrenho, né, ele fez questão ali de que isso pudesse, de certa forma, tirar, né, toda essa história de Dom Pedro, apagar todos esses feitos, né, da realeza brasileira, para favorecer os novos mitos, e aí se criou, né, se foi resgatar essa história do Tiradentes. E essa intenção é tão grande que eles também acabam fazendo o Tiradentes como uma espécie de Jesus. Você vê que todas as imagens do Tiradentes que você observa, né, em livros ou em pinturas, né, em livros didáticos, sempre aparece o Tiradentes, né, com aquela barbona, né, com ele, praticamente ele não colocam na cruz, mas colocam ali na forca, com uma cruz do lado, né, o padre, né, teve o caminho que Tiradentes trilhou da cadeia, né, até o cadafalso ali para poder ser enforcado. Tudo isso remete, né, a Via Crucis, e eles fazem questão de colocar aquelas roupas ali, os trapos brancos, né, querendo remeter a imagem de Tiradentes a Jesus. A primeira grande farsa já entra aí, né? Primeiro que o rosto de Tiradentes ele não era conhecido, não há nenhuma pintura do Tiradentes, e ele jamais se apresentaria daquela forma, porque o Tiradentes ele era um militar, ele era um alferes, e ele era, no máximo que ele poderia ter um bigode, né? Então ele não poderia de maneira alguma ter barba e ainda mais aparecer cabeludo daquela forma. Sendo que os próprios documentos e livros que retratam a execução em 1792 afirmam que a pessoa que foi executada naquele dia estava careca, né? E era de praxe fazer isso, porque eles raspavam a cabeça dos prisioneiros para não dar piolhos, né? Então ele não tinha barba nenhuma e nem cabelo nenhum. Então a grande farsa já começa nessa imagem, né? Na ilustração do grande mito, né? Que seria aí o Tiradentes. Então é um detalhe, só um detalhe curioso. Mas então, se o Tiradentes não morreu, o que aconteceu de fato, né, naquele ano de 1792? Bem, Tiradentes ele foi preso em 1789, né, com a delação aí de Silvério dos Reis. Entre eles todos os outros também foram presos, e todos eles foram condenados à morte. Porém, a rainha Maria I, né, que já possuía até um trauma dentro da sua própria família, isso aí já é uma outra história, que vale a pena ser contada posteriormente, mas a própria rainha Maria I ela não gostava de execuções, né, e ela perdoou. E também há grande influência da própria maçonaria, eram famílias de elite, e eles precisavam de alguém para servir de exemplo. Porém, a própria maçonaria teria entrado numa espécie de conspiração, num acordo. E quem retrata isso são os próprios escritos de dentro da própria maçonaria, que eles teriam colocado, né, um ladrão que cumpria a pena junto com o Tiradentes. Esse ladrão já estava condenado, era um carpinteiro, né, que foi condenado, ele já ia morrer de fato, é o Isidro de Gouveia. Ele seria executado, e dessa forma a maçonaria ofereceu para o Isidro de Gouveia, ofereceu para ele a possibilidade de que salvassem a família dele, dessem guarida para a família, dinheiro, enfim, que não deixasse a família desassistida, em troca de que ele simulasse a sua execução no lugar de Xavier da Silveira, porque precisava de alguém para poder servir de exemplo naquele momento. Porém, eles não poderiam executar um irmão da maçonaria. E um dos pontos que gerou mais dúvida nesse sentido, né, é a própria aparência do Tiradentes. Quando ele é levado para ser executado, né, 2 livros mostram que a população naquele momento
não reconhecia o Tiradentes, inclusive comentando naquele momento em que ele parecia ser muito mais novo do que a sua idade ali na casa dos 40 anos, né, deveria mostrar. Então a própria indignação das pessoas com essa mudança, né, gerou muita suspeita. E a própria amante, né, do Tiradentes também não reconheceu. Não, uma pessoa que seria da maior intimidade, né, que deveria de fato conhecê-lo com muita facilidade, também não o reconhece naquele momento. Esses fatos da desconfiança da aparência do Tiradentes é narrada aí no livro Narrativa da Perseguição, do escritor Hipólito José da Costa, foi publicado em 1811, então ali quase 20 anos depois, né, da morte de Tiradentes, e que revela essa indignação. Pois bem, né, o que teria acontecido posteriormente? Teriam lá executado o Isidro de Gouveia, né, e o Tiradentes teria embarcado naquela noite mesmo para Portugal, com a família, na verdade, os filhos desse Isidro de Gouveia, né, e com sua amante, né, Perpétua Mineira. Eles foram embora, teriam fugido para Portugal. A execução teria acontecido através de enforcamento, o que também já mostra, né, ali uma contradição. Ele, por ser militar, teria que ter sido fuzilado, mas tudo bem, vamos deixar essa brecha aí. E ele é esquartejado e tudo aquilo que vocês já conhecem. Ele é colocado, né, o corpo dele é salgado, o tórax é enterrado na Santa Casa de Misericórdia como indigente, e os pedaços, perna, braço, é colocado no caminho, e a cabeça teria sido colocado lá em Vila Rica, hoje atual Ouro Preto. Agora, um fato que é conhecido, né, por todos é o sumiço da cabeça de Tiradentes, né? Teria subido na noite aquela cabeça na estaca, no poste que ficou ali. Por quê? Né? Aí as teorias mostram que teriam tirado a cabeça de Tiradentes, porque na verdade não era Tiradentes. Então aquelas famílias ali influentes, com medo de que a farsa fosse revelada, né, esconderam aí a cabeça do Tiradentes. Mas tudo bem, tudo isso aí pode ser apenas coincidências até o momento. Mas quando você apresenta, né, uma prova física de que o fato do Tiradentes ter morrido em 1792, né, não teria como isso acontecer, porque existe uma prova física, aí a coisa já muda. Porque aqui a gente ultrapassa o limite das coincidências e das coisas estranhas para o factual. E foi exatamente isso que aconteceu. Pois em 1969 nós tivemos aí uma grande mudança nessa história, né, e aí uma das brechas reapareceram. O historiador Marco Correia estava fazendo um trabalho em Portugal, né, pesquisando. Ele é historiador e grafologista, então ele é especialista técnico, né, em analisar assinaturas. E ele estava tentando analisar a assinatura do José Bonifácio. Ele estava fazendo um estudo sobre José Bonifácio, né, o patriarca aí, da independência de fato, né, ele aí que ajudou, um personagem realmente importante que é esquecido na história do Brasil, isso tem sido mudado nos últimos anos. Ele estava lá fazendo esse trabalho, quando de repente ele encontra uma assinatura de um tal de Antônio da Silva Xavier no final. E ele já tinha feito um trabalho, né, a fundo, lembro, ele é grafologista, ele conhece as assinaturas, né, ele é perito nisso, e ele já tinha feito um estudo sobre as assinaturas de Tiradentes. E nesse momento, ele, visando aquela assinatura, ele não tem a menor dúvida de que tratava-se da assinatura de Tiradentes, né, no nome Antônio da Silva Xavier. Porém, a data em que aquela lista de presença teria sido assinada é posterior à data da morte do Tiradentes, sendo impossível, né, a mesma pessoa ter sido executada no Rio de Janeiro em 1792. E outra prova importante foi a carta encontrada em Lisboa, na Torre do Tombo, uma carta do desembargador Simão Sardinha, que conta também ter visto uma pessoa muito parecida com Tiradentes e foi até o seu encontro quando essa pessoa correu, né, desapareceu, e ele não o viu mais, né? Ele reconheceu Tiradentes, esse desembargador, pois teria conhecido ele no Brasil. E imediatamente essa pessoa desapareceu e conta a história, né, que o Tiradentes teria ido para a França, né, aquela França revolucionária, o que faz muito sentido com a sua
prática revolucionária. Inclusive, essa lista de presença é de uma assembleia francesa, né, do qual aí o Marco Correia, o historiador, detectou a assinatura, no qual ele não vê a menor dúvida de que seja a assinatura do próprio Tiradentes. Então, segundo as análises e estudos, né, feitos nessa linha, Tiradentes teria voltado ao Brasil, teria voltado para o Rio de Janeiro, muito posteriormente, né, 14 anos depois, e morrido no Rio de Janeiro por causas naturais em 1818. Nada a ver com aquela história de enforcamento para se criar um mito nacional, né, como foi feito por Campos Salles, né, e essa república em 1890. Vale lembrar que a data de comemoração desse patriarca do separatismo, né, que não tem a menor cabimento dentro de um Brasil no âmbito nacional brasileiro, da cultura nacional, a partir do momento que ele queria separar o estado de Minas Gerais apenas, porque até mesmo não existia essa identidade ainda, e não faz o menor sentido. Porém, né, houve aí governos que colocaram esse feriado, dia 21 de abril, ofuscando completamente a descoberta da data do descobrimento do Brasil, a descoberta da data, né? Ficou horrível isso, mas basicamente vocês entenderam. Porque logo no período, um pouquinho antes do Império Brasileiro, foi descoberto que, na verdade, eles estavam comemorando o dia do descobrimento do Brasil na data errada. Se comemorava no dia 3 de maio. Porém, foi descoberto lá em Portugal, né? Na verdade, nem em Portugal, aqui no Rio de Janeiro mesmo, com a atualização da documentação que veio com a corte portuguesa para o Brasil, descobriram que, na verdade, a carta de Pero Vaz Caminha, que ficou desaparecida por mais de 300 anos, essa carta ficou escondida, ninguém sabia nem de Pedro Álvares Cabral, o nome dele foi completamente esquecido. E essa carta mostra lá que foi na data do dia 22 de abril, porém, essa data ficou ofuscada por muito tempo por conta dos revolucionários, né, que sempre quiseram ofuscar esse tamanho feito da descoberta e da criação desse grande país que foi o Brasil, para poder enaltecer revolucionários que queriam separatismo e queriam revoluções à la Revolução Francesa. Então, por muito tempo, a gente acaba esquecendo, a gente não, né, mas eu digo o povo, o público em geral no Brasil acaba esquecendo que logo depois desse feriado fajuto criado, né, temos aí a data do descobrimento do Brasil. Inclusive, há um projeto de lei do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, justamente para trocar a data do feriado, por considerar que essa data do descobrimento é muito mais importante, pois aquilo ali deu início a tudo que nós temos hoje, né, foi o pontapé inicial, né, para a criação dessa grande pátria brasileira, né, com todas as suas dificuldades que foram encontradas nos mais de 500 anos de Brasil. Aquela data simboliza o início de tudo. Então se trocaria a data de um farsante, de um revolucionário, né, para a data, vou colocar para o dia seguinte, a data para o dia 22 de abril. Então essa é a intenção agora de pessoas que tentam, né, resgatar um pouco do patriotismo brasileiro, né, e deixar um pouco de lado esse passado revolucionário, com tentativa de revolução sangrenta, e também que possa enaltecer, né, tudo de bom que já foi feito, né, pelos verdadeiros mitos nacionais. Afinal, o Tiradentes não passa de um revolucionário fracassado que nem sequer na sua revolução teve sucesso. Aqui foi a aula Frutuoso. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa grande história. Até a próxima. Tchau, tchau.